A graça e a paz, amadas, que o amor de Deus esteja sobre vós. Hoje estaremos estudando com a nossa irmã Joselita mais uma carta enviada às igrejas da Ásia. E hoje nós iremos falar sobre a carta à igreja de Filadélfia, a 6ª carta. Mas vamos orar pedindo a Deus que use a tua serva para falar de acordo com Ele quer e que possamos aprender muito hoje com esse estudo. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Pai, neste momento queremos apresentar a vida da nossa irmã Joselita, que o Senhor possa usá-la grandemente, ó Deus, para transmitir a tua palavra aos nossos corações. Que ela não venha falar dela mesma, Senhor, mas que o Senhor, que teu Espírito Santo toque em seus lábios e ela transmita a tua palavra de acordo com o teu querer, ó Deus. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meninas! Boa noite! Estamos aqui outra vez. Dessa vez nós vamos dar continuidade às cartas, às 7 cartas da Ásia. E dando continuação, né? Porque acho que anterior a mim foi Neia, falando sobre a carta de Sardes. E eu vou falar sobre Laodiceia. Mas antes disso nós vamos orar, né? Oremos. Pai de amor, nós te rendemos graças, Senhor, louvamos e exaltamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigada, meu Senhor. Muito obrigada por tudo. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra encha em mim, meu Pai, para que eu possa estar passando para minhas irmãs. Nos dá sabedoria e entendimento nessa hora, para que possamos explanar a tua palavra, Senhor, e possa clarear as nossas mentes referente a tudo isso que viemos a ler agora. Em nome de Jesus te agradeço, amém. Pois bem, eu vou estar falando sobre a carta à igreja em Filadélfia. A carta da igreja de Filadélfia, ela diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desse que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem. Eis que os fareis vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos clarear aqui algumas coisas. Vemos que quando João recebeu essa mensagem para ele passar, a gente pode fazer um comentário aqui lendo o primeiro livro de Apocalipse, o capítulo 1, versículo de 4 ao 8, para que a gente possa, então, entender um pouco. Vamos lá. Começa assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então ele já vem saudando, né? Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha só que delícia! Aquele que nos ama, é mais delícia ainda. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
E ele diz mais: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. E ele diz: eu sou o alfa e ômega, que é o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em seguida, então, tem a visão de Jesus glorificado que João vai nos relatar. Olha que me chamou a atenção e eu quero que os irmãos prestem atenção sobre isso. Ele diz assim: achei-me, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 10. João, falando quando ele estava lá na ilha de Patmos. Aí ele relata: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ó, grande voz como de trombeta. Alguém pode dizer assim: fulano tem boca de trombeta. Por que boca de trombeta? Porque fala alto, né? Então, grande voz como de trombeta. Olha que coisa linda como ele chega para João e diz: dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aí ele fala: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu estou falando aqui alto, mas nem tão alto, né? Como se a voz de trombeta foi. E ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um, semelhante a filho do homem, com vestes talatares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos. Como chama de fogo eram seus olhos. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Certo? Pronto. Então, eu falei no meio, no versículo 13, falar no meio dos candeeiros, né? E também na sua mão direita 7 estrelas. Se a gente for para o versículo 20, a gente vai entender. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja só. Como o Senhor se colocava quando ele falava a cada igreja. Na igreja de Éfeso, no versículo 2, todos começam, quando se refere à igreja, todos começam dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Ao anjo seria o portador, no caso o pastor, ou uma liderança, né? Está mais para o pastor, que é o anjo da igreja. Então, todos esses, ele fala: ao anjo da igreja, escreve. Começando por Éfeso, ele fala assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Olha aí, em Éfeso. Em Esmina, ele diz: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A de Pérgamos também, os irmãos depois vão lá olhando, né? Tem que vocês também perceberem isso. Porque eu estou na carta de Filadélfia. Então, Filadélfia, ela ficava localizada também ali, na Ásia, claro, as 7 igrejas na Ásia. E a localização dela, lá na Ásia, ela fica hoje na cidade atual de Al-Azhar, é o nome atual dela, né? Que fica lá na Turquia. Como era que as pessoas de lá viviam? Era uma congregação fraca, porém eles dependiam de Deus, por isso era forte. Quando nós dependemos de Deus, nós somos fortes. E essa congregação lá era fraca, talvez até pelas pessoas, né? Posso até pensar que eram pessoas de pouca cultura, de
pouco, né, financiamento, de pouco dinheiro, pessoas pobres até eu posso dizer. Mas eles eram fiéis a Deus. Eles eram fiéis a Deus, o povo de lá. Então, se a gente começar a entender, eles de Filadélfia, essa congregação pobre, apesar disso, eles se mantinham fiel a Deus, como eu falei. E a gente agora vai começar a passear pelos versículos para que a gente possa entender. No versículo 7 e 8 do capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, olha aí, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Então, que abre e ninguém fechará. Ó, que abre e ninguém fechará. E que fecha e ninguém abrirá. Pois é, quem tem a chave? O Senhor. Quem tem o poder? Quem é o Todo-Poderoso? O nosso Deus. Quando ele fala dessa chave, ele está dizendo poder e autoridade. Eu quero trazer um exemplo aqui para vocês referente à porta que Deus abre e ninguém fecha. Pessoas dizem assim, foi Deus que me colocou lá. Beleza, aí Deus te coloca mesmo. Né? Eu não tinha entendimento, mas eu cheguei até lá. Foi Deus que me colocou. Porque eu fui mandado embora. Deus sabe todas as coisas. Foi Deus que lhe tirou de lá. Poderia acontecer alguma coisa, mas eu vou trazer para vocês uma experiência. Logo quando eu comecei, né, no Bom Preço. E aí eu passei por uma situação lá, e eu disse, Senhor, o Senhor me colocou aqui, foi o Senhor que abriu essa porta, mas havia um propósito de Deus, né, daquela porta para mim, e eu queria ficar aqui, no Pacagaio, mas Deus me manda para o IAPI, uma loja grande, e lá, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu conheci uma menina, e essa menina me tratou bem. No dia seguinte, essa menina veio bradando comigo e eu levantei os braços, como se estivesse assim, me rendendo. Eu me rendo. E ela disse, não, coisinha, abaixa o braço, braço. E ela disse, por que você levantou os braços? Eu falei assim, porque eu já estou rendida. Porque olha como você veio falar comigo aqui. Ela, não, coisinha, eu vim lhe falar porque as pessoas aqui são diferentes. Porque as pessoas aqui, algumas delas, não vou dizer todas, são falsas. E porque assim como você chegou, eu gostei muito de você. Assim, você parece ser uma pessoa de Deus, mas eu já estou lhe falando, coisinha, para que se acontecer alguma coisa, meu jeito é esse e tal. E eu disse, se eu lhe disser que eu não queria vir para cá, eu moro na Ribeira e queria ter ficado lá no Pacagaio, mas aprove a Deus que eu viesse para cá, então alguma coisa, né? Alguma coisa Deus quer comigo nesse lugar. E essa porta, né, que foi Deus que abriu lá. Então, conversando com ela, com o passar dos dias, pude perceber que Deus me colocou ali. Porque aquela menina, naquele dia onde ela veio me dizendo tanta coisa, ela já estava disposta, pronta para deixar o seu esposo. E aí nós conversamos, eu falei do amor de Cristo, da vida dela, para a família dela, ela começou a chorar. E naquele dia ela mudou tudo. Né? Foi Deus que mudou tudo, foi Deus que me colocou ali. Aquela porta foi Deus que abriu para mim. Então, muitas situações eu passei ali. E hoje eu posso glorificar Deus por a vida de Ana. Porque Ana, então, não separou de Nau. Ana entendeu que é Ana de Nau, o marido dela, né? O nome dele é Nau e ela é Ana. Aí eu chamo ela Ana de Nau e ela me chama de Jô de Jefferson. Então, depois disso, outras situações passadas lá, mas era a propósito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15. Eu estava orando ao Senhor referente a essa porta que ele tinha me aberto lá, que eu disse, Senhor, eu estou sem entender. E naquele dia o pastor Riedson até pregou falando sobre, dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, versículo 58 do capítulo 15. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E saindo dali meus olhos aí do lado do 58, no capítulo 16, vem o versículo 9, sabe o que é que ele fala? Porque uma porta grande, olha a porta, e oportuna para trabalho
se me abriu e há muitos adversários. Gente, essa porta não era somente para eu trabalhar, não. Era uma porta que Deus abriu para eu falar dele naquele lugar. E Deus me deu muita oportunidade de falar dele ali e eu não desperdicei. Quando tinha algum evento, Neia trabalha nessa empresa, né? E ela trabalhava lá nessa loja. Quando tinha algum evento que a gente participava, quando Neia não estava lá, que eu estava, o pessoal dizia assim, chama a Jô para orar, né? Então assim, olha o que Deus faz. Tinha pessoas lá que não gostavam de Jô, porque Jô ficava sorrindo. E ela disse, poxa, você ri de tudo. E essa pessoa se incomodava, porque ela dizia, parece que você não tem problemas. E eu disse, eu tenho, e não é pouco. Mas o meu Deus me ajuda, me dá sabedoria, e eu posso resolver os meus problemas. Porque a palavra do Senhor já nos disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas vamos voltar para a porta. Então, essa porta que o Senhor abre pode ser uma porta de trabalho evangélico, pode ser uma porta de emprego mesmo, uma porta de emprego. Pode ser uma porta para que você possa falar dele até mesmo na sua casa. Ter um irmão, ou um pai, ou uma mãe, que Deus diz assim, ó, fala com ele. E aí você fica todo, não, Deus diz assim, eu vou abrir essa porta. Né? A porta desse coração para você falar. E aí você falar de Jesus, aquela porta que ele abriu, o homem não vai fechar. Agora a porta que ele fechar, o homem não vai abrir. Então aquela porta Deus abriu para mim. Hoje vocês sabem a minha situação de saúde, né? Eu louvo a Deus por isso, e tudo dai graças. E eu continuo ainda registrada no bom preço. Mas vamos continuar. Pois bem, no versículo 8 ele fala que tem pouca força, não é? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, pouca força. Pouca força não quer dizer fraqueza, não sugere pecado, não. Pouca força. Pouca força. Pouca força. Tem pessoas que precisam buscar de Deus sabedoria e Deus vai lhe dar força, Deus vai lhe dar coragem que você vai fazer. Lá, o pessoal da Filadélfia tinha pouca força, mas Deus era grande no meio deles, Deus é forte. No versículo 9 diz, eis, fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se-á aos teus pés e conhecer que eu te amei. Veja só. O que quer dizer isso? Uma congregação de falsos judeus. Tem pessoas, gente, que dizem ser dos nossos, né? Mas, infelizmente, tem certas situações adversas. Ah, não, mas eu sou crente em Jesus Cristo. Mas suas atitudes não parecem. Devido conselho, atitude. O versículo 10 diz, porque guardaste a minha palavra. Então o povo de lá, aquele povo que se diz fraco aqui, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aquele povo ali seria tentado, as provações viriam para ver quem ainda estaria forte no Senhor. Mas eles não desistiram, o Senhor disse que eles perseveraram, porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque eles guardaram a palavra forte do Senhor. Então eles perseveraram ali, né? Buscando, crendo que o Senhor iria entrar com providência naquela situação da vida deles. Né? Não temesse não, porque foi o Senhor que abriu aquela porta daquela igreja ali na Filadélfia. E o 11 diz o quê? Venham sem demora. Glória a Deus, que delícia. Jesus, ele está vindo. Ele diz, venham sem demora. Ele não vai demorar. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A vinda de Jesus traria alívio para aquele povo que estava buscando, que estava perseverando, né? Crendo na palavra do Senhor, trazer alívio para eles. Mas aqueles outros
Aquele da sinagoga de Satanás, não. Pois bem, daria alívio para os servos que viviam, né, da palavra do Senhor, que criam em Jesus Cristo. E ele diz assim, conserva o que tens. Ele continua dizendo, ele diz, venham sem demora, ponto. Venham sem demora, ponto. Conserva o que tens. Eles ainda passariam por situações, não é isso? Mas eles tinham que ficar ali firmes no Senhor, ficarem vigilantes. No 11 ele diz, ó, no 12 melhor. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aqui, sabe como é que eu leio? Tem gente que sabe, né? Vai dizer assim, isso aí é Ju. Eu vou repetir, vou colocar uma palavra só, papai vai entender, vocês também. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu pai, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu pai, o nome da cidade do meu pai, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu pai, e o meu novo nome. Ah, papai, glória a Deus. Adoro o Senhor. Adoro o meu Senhor. Então, ao vencedor, ele fala, permanecerei firmes para a vida eterna. Eles pertencerão a Deus, habitará no céu e terão um novo nome. Olha só, que delícia. Adoro meu Pai. Então, quando eu me dirijo a Deus, eu sei que Ele é Deus, mas adoro chamá-lo de papai. Adoro chamá-lo de pai. E terminando aqui o versículo 13 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos. Preste atenção em tudo o que o Senhor diz. Preste atenção. Se a gente for prestar atenção em cada carta, a gente vê o Senhor como Ele disse. Ele disse na carta de Sardes, ao anjo da igreja de Sardes, escreve. Olha aí, lembra que eu falei anteriormente? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Olha aí, de Sardes. Já Filadélfia, ele diz, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele é o nosso Deus. Agindo Deus, quem vai impedir? O que Deus falou, Ele vai cumprir. Então, eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, né? Louvo a meu Pai pela sua palavra. Eu espero no Senhor que tenha encontrado, que eu tenha tirado, né, algumas dúvidas, mas pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu orei, falei com o papai, para que os irmãos também tenham entendido e se deliciado, porque é uma delícia a palavra de papai, não é? É uma delícia. Então vamos estar orando, agradecendo a Pai por esse momento em que nós juntas podemos ler a palavra dele, do santo, do verdadeiro, né? Aquele que tem a chave, aquele que tem o poder, que nós possamos crer verdadeiramente, sim, verdadeiramente, porque tem pessoas que dizem, será? Tira esse será daí, creia tão somente e verás a glória de Deus. E que Deus pode todas as coisas. Então, se Deus abrir uma porta para você, creia que foi Deus que abriu. E se caso essa porta venha a se fechar, descanse em Deus, porque Ele também fecha. Então, onde nós estamos foi o Senhor que colocou. No dia que Ele quiser, Ele vai tirar de lá. Como tem pessoas que passam por certos lugares, ficam, depois vão para outro, e depois o papai diz, não, é aí não, e aí você volta, e aí a gente abraça, né? Dizendo, o Senhor tu sabe todas as coisas, e as pessoas então vêm e se arrependem diante do Senhor. Mas vamos orar, agradecendo a Deus. Foi um estudo gostoso? Eu gostei, particularmente eu gostei. Oremos. Pai de amor, te rendo graças, Senhor, te louvo, te exalto, te glorifico, te agradeço pela tua palavra que falaste ao meu coração, que trouxesse essa experiência de vida ali que eu tive no Bom Preço.
Pai, muito obrigada porque a tua palavra é fiel, é viva e o Senhor usa-nos conforme a tua vontade, coisas que estão por acontecer. O Senhor abriu uma porta tão inesperada por nós. E quando o Senhor tem que fechar também, o Senhor fecha dizendo: o trabalho aí já acabou. Então eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, que as irmãs também tenham encontrado, Senhor, a tua palavra e tenha aberto o seu coração para entender o que o Senhor quis falar com elas, assim como o Senhor falou comigo. Obrigada por tudo, papai. Essa é a oração que faço no nome de Jesus. Amém. Tá passando. Vai gravar não? Vai gravar mais alguma coisa? Não. Que mensagem maravilhosa nós aprendemos com essa carta. Que possamos ser como a igreja de Filadélfia, não desistir, mesmo nas perseguições, que possamos estar prontos para enfrentar qualquer perseguição e acreditar que Deus nos dará a vitória no final. Deus eterno, obrigada, Senhor, por esta mensagem. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Que possamos ser como os crentes de Filadélfia, obedientes, perseverantes, ó Deus, e não desistir, mesmo que os nossos inimigos venham nos atacar. Que possamos perseverar confiando em Ti, porque sabemos que no final, a vitória, o nosso galardão, o Senhor nos dará. Muito obrigada pela vida da nossa irmã Joselita. Continue abençoando grandemente a vida dela, usando-a, Senhor, cada dia para transmitir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.